Olá, muito boa tarde. Está no ar o nosso Liberdade de Expressão deste sábado, hoje, dia 15 de março de 2025. E o programa Liberdade de Expressão de hoje tem a apresentação minha, Matheus Mitterer, na produção de vídeo, o Misael Lima e direção geral do Mauro Roberto Valmórbida. E o nosso programa Liberdade de Expressão de hoje é especial, você sabe. Amanhã é um dia muito importante para a igreja aqui na nossa região, a 35ª Romaria Penitencial a Frei Bruno. Portanto, um evento importante para a nossa igreja e para todos os fiéis da região e do Brasil, porque vem gente do Brasil inteiro. E no nosso Liberdade de Expressão de hoje eu recebo Dom Mário Marques, ele que é o bispo diocesano, e também o padre Joveci, que é o pároco do Santuário Catedral Santa Teresinha do Menino Jesus, catedral que foi levada então a santuário. Primeiramente, Dom Mário, obrigado pela sua presença mais uma vez. Importante recebê-los aqui nos nossos estúdios para falar, né, sobre Frei Bruno Linden, para muitos já santo, né? Para a igreja ainda alguns passos falta, mas para muitos já santo e ele que traz muitas pessoas até Joaçaba. Obrigado pela sua presença, boa tarde. Boa tarde, Matheus. A gente fica muito feliz em poder ter essa oportunidade de nos comunicar, né, através da Rádio Líder, né, com você que nos acompanha, nos assiste, essa rádio que tem um alcance importante para a nossa região e tratar de um assunto tão importante, de um evento tão importante quanto o acontecimento da Romaria Frei Bruno, né, essa 35ª Romaria, que cada ano vem trazendo para nós uma expectativa de número de pessoas devotas e cada vez se espalha mais pelo Brasil afora essa imagem, essa realidade tão importante em nossa região. Padre Juveci, também obrigado pela sua presença. Esse momento importante, né, para a Catedral, agora Santuário Catedral Nossa Senhora, Santa Teresinha do Menino Jesus. É importante também, né, a Romaria Frei Bruno para elevar ainda mais o nome de Joaçaba, né? Claro. Primeiro, boa tarde a todos. Uma alegria poder estar aqui na Rádio Líder, falando um pouquinho sobre a Romaria do Frei Bruno, a caminhada penitencial do Frei Bruno, mas também nesse ano tão bonito e tão especial em que a nossa catedral é elevada à condição de santuário diocesano e nesse instante em que a nossa diocese celebra os seus 50 anos, seu jubileu. Então é um ano importante por vários motivos. E é o jubileu também da Igreja Católica no mundo, né? Exato, exato. A cada 25 anos a Igreja convoca um jubileu, um ano de celebração, e esse ano nós somos chamados a refletir sobre essa realidade fundamental da esperança, peregrinos de esperança, né? Renovando sempre a nossa esperança nessa mensagem de Jesus Cristo. O jubileu, só para a gente entender, ele é marcado então a cada 25 anos pela Igreja. Então, o próximo jubileu daqui a 25 anos, isso por conta do nascimento de Jesus Cristo. Exatamente. A igreja já há alguns anos vem trabalhando nessa questão de 25 e 25 anos. No início era de 100 em 100 anos, depois 50, mas aí ficava muito distante para celebrarmos essa questão. Ela começou de um certo tempo, de 25 em 25 anos, lembrando então o nascimento de Jesus, ou seja, 2025 anos do nascimento de Jesus, então o ano da encarnação. Teremos também para o próximo um extraordinário já anunciado pelo Papa Francisco em 2033, lembrando 33 anos do nascimento de Jesus, ou seja, 2000 anos, né, do nascimento, 2033 anos do 2000 nascimento. anos da crucificação, né, e ressurreição de Jesus. Né, com 33 anos. 33 anos. Então, é algo daí extraordinário, fora do ordinário. Do calendário da Igreja. Porque é importante ter isso em mente, né? O jubileu ele tem um caráter ordinário, que é a cada 25 anos, mas ele tem também, pode ser convocado extraordinariamente para celebrações de relevância na vida da igreja.
Dom Mário, você que tem uma proximidade maior, com certeza, com o clero em Roma, como é que está a saúde do nosso Papa Francisco? O Papa Francisco, ele está com a saúde bastante fragilizada, evidentemente, mas há uma tendência leve, pequena, né, de recuperação. E nós esperamos que ele possa se recuperar, talvez não vai ter todo aquele dinamismo que vinha tendo até então, mas a gente espera que ele possa se recuperar e pelo menos dar andamento por mais um período. E aquela possibilidade que ele mesmo lançou ainda quando assumiu como Papa, se ele não tivesse condições, ele renunciaria? Me parece que essa questão já não é a mesma do pensamento dele lá no início, né? A gente tem percepção que ele mudou um pouco aquela ideia também, né? Pelo fato de ter dentro da igreja uma questão que criou uma certa polêmica ou um certo desconforto. Ele não quer criar mais um desconforto no Sim. final da vida dele também, mas ele sentiu que aquilo aconteceu um pouco, né, Bento XVI ao renunciar e ter dois papas, né, um emérito e outro, isso ficou um pouco para algum setor da igreja Desconfortável? desconfortável, né? Tem pessoas que até hoje ainda se reportam a essa questão por um certo tradicionalismo, alguma Aham. coisa de não discordar daquilo Sim. que era a normalidade da vida da igreja, só depois de 400 e tantos anos que isso aconteceu mais uma vez. Então a tradição é o E Papa até o fim. até o fim da vida. É. Isso. Agora é importante dizer também assim, que recentemente foi noticiado sobre uma carta do Papa Francisco que estava escrita em caso de renúncia, mas essa é uma praxe papal, né? Porque se o Papa perde as condições, as totais condições, inclusive de manifestar a sua renúncia, essa carta já está pronta. Então é algo de ofício, né? Não é que ele pretende, mas os últimos papas todos deixaram por escrito que na incapacidade total eles Ele, já haviam previamente manifestado, Ou né? seja, ele não estaria mais consciente, o corpo ainda Exato, vivo, mas exato. ele não Aham. estaria mais consciente. Então, Exatamente, essa é as exatamente. grandes. Para questões de questão. continuidade do governo da igreja. Né? Entendi. Legal, interessante. E para nós aqui, como é que está, Dom Mário? Primeiramente, falando, né, dessas mudanças que houve com a divisão, né, das arquidioceses, passando de Florianópolis para outros locais também, né? Agora nós pertencemos a Chapecó, a importância disso. Então, o nosso episcopado catarinense, que formamos 10 dioceses, né, vínhamos pensando nessa questão de criarmos outras arquidioceses como forma também de agregar e trabalhar, né, com mais proximidade e por regiões, né? O Regional Sul 4 da CBB continua sendo Santa Catarina no seu total e teremos muitas coisas que serão relacionadas de forma global, no sentido de Estado. Mas teremos alguma particularidade própria de cada região. Aqui o meio-oeste, Planalto e extremo-oeste, nós temos uma cultura mais ou menos muito próxima de pessoas e do jeito de viver, diferentemente do litoral, por exemplo, ou do sul do estado. Então, temos características próprias em cada região e nós solicitamos, né, através da Anunciatura, ao Vaticano, a possibilidade de termos duas novas arquidioceses. E veio até quase de surpresa uma resposta até mais breve do que nós tínhamos expectativa, né? Chegou no dia 5 de novembro do ano passado a notícia da criação das novas arquidioceses, né? Compreendendo então Chapecó, nós estamos então nessa região Joaçaba, Lages e Caçador. Formamos esta região chamada Província. província eclesiástica, né, que terá umas atividades em comum.
e a outra arquidiocese, que é a de Joinville, tendo presente naquela circunscrição lá também, Rio do Sul e Blumenau. E Florianópolis ficou com as outras duas dioceses do sul do estado, Criciúma e Tubarão. Então, essa formação vem dar o que? Uma nova reestruturação pastoral. Então, o sentido é trabalharmos pastoralmente em conjunto dentro dessas regiões, de uma forma que possibilite menos deslocamento, por exemplo, de Chapecó até Florianópolis, né? Então, essas distâncias serão encurtadas para vários setores pastorais. Então, essa criação foi agora recente, né? Ou seja, de fato, foram criados agora no mês passado, né? Uma no dia 9, acho que foi, né? E outra 22, não foi? A 9 foi a de fevereiro, a de Chapecó, e dia 22 a de Joinville. Então, essas duas foram criadas de fato, né? Agora já são arquidioceses. E na questão do comando, aí o bispo diocesano de Chapecó, ele ascendeu a arcebispo? Sim, quando se cria uma diocese, o bispo que está no local já é elevado à categoria também de arcebispo. Então, ele vai receber a gente chama palio, que é uma insígnia, né? Lá no mês de julho, no dia de São Pedro e São Paulo, em Roma, e depois vai receber aqui na própria arquidiocese pelo núncio apostólico, representando o Papa, que vai impor. Então tem mais uma solenidade lá no mês de agosto ou setembro, vai depender da disponibilidade do núncio apostólico. Mas também, Mateus, importante Claro. a gente ter em mente, assim, as pessoas entendem que a criação de uma arquidiocese e a nomeação de um arcebispo cria um degrau na hierarquia eclesiástica. Não é bem assim, né? O bispo diocesano, ele é a autoridade legítima da sua diocese. E é Isso não autônomo. muda, né? Isso não muda. O que acontece agora é que o arcebispo ele recebe uma responsabilidade por uma caminhada conjunta. Às vezes as pessoas perguntam, então agora o chefe é o Dom Odeli? Não, não existe isso, né? Essa mudança de fato não acontece. Os bispos das suas dioceses mantêm a plenitude do poder, conforme o direito da igreja nos ensina, né? O que muda de fato? O que muda é que agora essa caminhada pastoral, especialmente, ela recebe características muito próprias. Como Dom Mário dizia, né? O nosso povo do Planalto Serrano, do meio-oeste, do oeste, extremo-oeste catarinense, tem características culturais muito próprias. E a partir de agora, a atividade pastoral é pensada a partir destas características que se tornam mais próximas. Legal. Né? Agora, quando a gente pensa em governo, na prática não muda muita coisa, tá certo? Dom Mário, com a diocese de Continua Joaçaba, detendo o pleno poder o sobre a arcebispo, diocese. mesmo sendo arcebispo, com a diocese de Chapecó. De Chapecó, exatamente. Muito bacana. Em alguns momentos, alguns celebrativos, né, a gente sempre coloca como precedência numa celebração, podemos indicar que ele venha, por exemplo, fazer um evento aqui para nós, né? Eu posso convidá-lo para que ele seja apresentado como arcebispo e presida uma celebração. Isso a gente pode Fazendo fazer. uma comparação, ele é como o irmão mais velho, né, Dom Mário? Agora ele se tornou, mesmo que não seja o mais velho, mas ele recebe essa característica de irmão mais velho. É aquele que tem uma primazia não pelo poder, mas tem uma primazia pela função que ocupa, né? Ele é aquele que é chamado, por exemplo, a dirimir algumas questões que possam surgir dentro dessa província eclesiástica, né? Ele recebe, sim, uma relevância, mas dentro da dinâmica da fraternidade, né? Ele é como um porta-voz para a gente também, de repente, para uma necessidade com
Roma ou mesmo com a CNBB. Uhum. Então, ele pode ser o caminho, nós podemos indicar também para chegar até lá. Uhum. Uma outra questão que a gente fala na hierarquia da Igreja Católica, há os cardeais abaixo do Papa. Como é que funciona? Quem indica o cardeal? Como é o cardeal? Qual é a sua função? Ele pode ser um bispo diocesano e cardeal ao mesmo tempo? Sim, o cardeal é um título também que é dado e quem institui ou quem nomeia é o próprio Papa, e esse tem um papel de ser tipo um assessor próximo do Papa para algumas linhas da Uhum. atuação pastoral da igreja, né? Então ele tem uma certa frequência de se apresentar ou encaminhar alguma coisa que o Papa destina para aquele setor, né? Vamos dizer, sobre a família, sobre os sacerdotes, sobre a vida religiosa, sobre a formação, sobre os meios de comunicação do Vaticano e tudo mais. Então, cada setor desse tem um dicastério, mas também tem uma atuação universal. Então, o cardeal ele exerce a sua função como bispo, arcebispo, o cardeal ali, ele tem a mesma coisa que eu Uhum. tenho, só que ele tem normalmente uma ligação mais próxima com o Papa, porque ele se torna um assessor do Papa ou da Igreja em nível universal. Então, por isso, quando há um conclave para a escolha de um novo Papa, eles são convocados para fazer a escolha. Entre um deles vai ser o Papa, né, no caso. Uhum. Muito bem. Passando essa questão, né, da igreja em si, falando agora da nossa Romaria, 35ª edição, a importância dela, né, Padre Juveci? São 35 edições. Claro, a gente teve uma pausa na pandemia, infelizmente, por conta, né, Uhum. do risco. Mas falando da Romaria em si, 35 edições, importância desse momento, né? Sim, é uma história muito bonita, a história da Romaria, especialmente porque ela surge essencialmente do coração do povo. Ela não foi imposta, não se tornou uma obrigação ou uma imposição, por exemplo, do bispo diocesano. Ela nasce desse gesto generoso, gratuito do povo de Deus, que reconhece no Frei Bruno esses sinais claros de santidade. Há 35 anos atrás, esse caminho ele foi então oficializado. O que a gente faz hoje é um reflexo desse momento da oficialização. Mas desde a morte do Frei Bruno, o Frei Edgar mesmo comenta isso está descrito no livro Tombo, lá do Santuário Catedral, desde o momento da morte do Frei Bruno, já se tem uma manifestação de uma peregrinação ao túmulo do Frei Bruno, né? Por conta dos sinais que ele deu durante toda a sua vida, sinais claros, como dizia, de santidade. Nós estamos na 35ª edição da Romaria, da Caminhada Penitencial, e é sempre uma alegria poder ver a grandiosidade que esse evento tomou e tem tomado. Você disse assim, tivemos uma pausa na pandemia, tivemos uma pausa só da participação do povo, mas a Romaria aconteceu do mesmo jeito, Sim, né? sim. A caminhada, ela continuou presente na casa das pessoas. Naquela ocasião, Dom Mário, juntamente com o Padre Pedro, eles fizeram questão de manter a programação da Romaria para que ela continuasse a ser um sinal dessa santidade do Frei Bruno. E esse ano nós completamos então aí os 35 anos dessa oficialização e temos a certeza de que ao longo desse período o Frei Bruno tem intercedido constantemente por todos nós. Tenho certeza que teremos um dia muito bonito amanhã. Quando você cita que desde sua morte houve já manifestações, foi mesmo por conta da sua santidade em vida ainda? Sim, sim. O Frei Edgar, eu acho que ele é o primeiro grande promotor da santidade do Frei Bruno. Não ele, o Frei Bruno era um homem muito santo, mas o Frei Edgar faz questão de escrever sobre isso, né? E deixa muitas linhas falando sobre o modo como, desde o primeiro momento, inclusive desde a morte,
Frei Edgar chega mesmo a dizer que a morte, o sepultamento do Frei Bruno foi o maior acontecimento da cidade de Joaçaba até então. E é interessante ele falar que, naquela ocasião, 120 carros fizeram procissão ao cemitério. Nós imagina isso na década de 60, 120 carros. Se já é muita coisa hoje, naquela época era muita coisa, né? Eram os carros da cidade Eram todos, todos né? os carros da cidade, provavelmente. Então, o Frei Edgar faz questão de dizer isso, que uma multidão acompanhava o sepultamento do Frei Bruno, que a Câmara Municipal de Joaçaba, naquele dia, declarou que as atividades da Câmara iam ser suspensas por conta da consternação em relação à morte do Frei Bruno, porque todas as pessoas já percebiam nele um sinal muito grandioso da sua santidade. Então, é um evento que marca a vida de Joaçaba já há muitos anos. Em vida, o Frei Bruno já era visto como um grande santo. Há histórias, né? Muitas pessoas conhecem, outras ouviram falar, como é o meu caso. Eu, inclusive, na faculdade fiz um mini documentário sobre o Frei Bruno. Entrevistei algumas pessoas falando sobre, né, sua vida, pessoas que conheceram em vida, outras que tiveram alguma graça por ele. Mas como é que era Frei Bruno, né? Vocês devem ter lido muito, conversado muito com pessoas que tiveram a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Como é que era o Frei Bruno? O dia a dia dele, como é que ele lidava com as pessoas? Qual eram suas funções dentro da igreja? Pelo que eu tenho de conhecimento, também por leitura, porque eu não tive a oportunidade de conhecê-lo em vida, O senhor era menininho, né? mas nem morava aqui perto, né? Então, era criança ainda, então nem tinha ideia, né, dele, né? E a minha comunidade era atendida por Luzerna, lá na minha infância, e depois me mudei para um outro lugar do município, mais distante, né? Para lá de Santa Helena, em Apinhal. Então, não tive esse contato, né? Mas, no período que eu estava no seminário, quando eu voltei do seminário, né? Quando eu passava de férias, quando acontecia que coincidia a romaria dele aqui, a minha família sempre participou, meu pai não perdia uma romaria, né? Então, mesmo morando no bairro Flor da Serra ou lá em Luzerna, ele não perdia. Então, isso me fez bastante também conhecedor pelas famílias ou pela devoção. E depois que vim para cá como bispo, então que fui me inteirando, mais aprofundando também através do processo que também dei abertura ao processo para a beatificação. Tinha já acontecido tantas romarias, mas ainda não tinha acontecido um encaminhamento oficial para o desdobramento que estamos hoje, né, em fase da beatificação dele. Então, eu tive a oportunidade de conhecer aquilo que tem nos livros atuais e que o Frei Clarencio foi um grande pesquisador também dentro desse processo, onde me trouxe mais elementos, né? E tendo acompanhado também os depoimentos de todos aqueles que foram apresentados em função da documentação que foi levada para a Santa Sé. Então a gente acompanhou de perto a equipe dos postuladores e também daqueles que fizeram parte dessa caminhada. Então, a gente percebe que os sinais de santidade são evidentes e claros, né? E como a igreja tem todo um caminhar para declarar alguém beato, alguém santo, então tem todo esse processo que vim aprender também a fazê-lo, né? Junto às orientações que foram sendo dadas para que a gente desse prosseguimento ao processo que está em andamento. Mateus, interessante uma coisa que o Dom Mário disse, né? A romaria, ela já acontecia antes do processo de beatificação. Sim, Você vê como é bonito isso, né? A fé do povo na santidade do Frei Bruno, ela não depende do processo. sim. O processo é uma consequência. Todos os anos as pessoas, desde que cheguei aqui, todo mundo pergunta, né, Dom Mário, assim,
E Qual daí? a novidade? Qual a novidade, né? A novidade é que a fé do povo no Frei Bruno continua intacta, continua inteira, como há tantos anos atrás. Isso que é muito bonito. Porque isso é um modo como o próprio Frei Bruno talvez tenha desejado ser conhecido, né? O Frei Edgar escreve que a principal atividade do Frei Bruno era o acompanhamento silencioso. Então, ele ia para as casas das pessoas, ele visitava as famílias, ele, antigamente, ali onde hoje é o nosso santuário catedral, tinha uma espécie de um parlatório, um lugar de chegada da casa dos frades, né? E ele ficava nesse parlatório recebendo as pessoas que vinham para conversar com ele, para esclarecer dúvidas de fé, para fazer uma direção espiritual. Pedir uma bênção. Pedir uma bênção, celebrava a missa às 5 horas da manhã, né? E depois ia atender às condições, e o Frei Edgar escreve falando sobre isso, né? Assim, a vida dele é vida de simplicidade. Então, mais do que um processo de beatificação e posteriormente um processo de canonização, mais do que os grandiosos milagres, e você sabe bem os inúmeros relatos de milagres alcançados pela intercessão do Frei Bruno, a santidade do Frei Bruno é essa santidade da simplicidade, que é também um modo da gente perceber o seguinte: será que eu posso ser santo? Né? Pode, todo mundo pode ser santo, e essa é a meta da nossa vida, é buscarmos a santidade, não nas grandes coisas, mas na simplicidade da vida, uma vida vivida à luz do Evangelho. Eu acho que esse é a grande importância do Frei Bruno e da Romaria. Se você perceber, a Romaria é simples. A gente aqui complica, faz um monte de coisa nela, mas a Romaria é simples. A gente sai de um lugar santo, abençoado, para ir para outro lugar santo, abençoado. Ele foi um franciscano de fato? De fato. Sim. É interessante que no segundo ano que nós abrimos o processo, nós fizemos um convite para que o postulador da Ordem dos Franciscanos, que lá em Roma tem vários casos de confrades que já são declarados santos e tudo mais, viesse fazer uma visita. E ele esteve aqui no segundo ano da nossa, numa romaria no segundo ano que eu estava aqui, e ele ficou admiradíssimo porque em nenhum outro caso, né, existe um tipo de romaria antecessor a qualquer início de um processo de beatificação. Então, isso deu um impacto nele, ele que faz um estudo há muitos anos e acompanha os processos lá em Roma, junto ao dicastério que trata da causa dos santos. Então, essa expressão me marcou muito quando ele disse assim: em nenhum outro lugar no mundo, praticamente, a gente não encontra o caso que antecede a canonização, Romaria. Então, aqui é um caso invertido, né? O povo já considera santo antes então, mesmo do título, né? Normalmente o que acontece? Depois de canonizado, é que as pessoas começam a promover a santidade, né? Que está sendo promovido antes de ser santo, está sendo promovido a santidade, que partiu não, como disse no começo aqui o padre Jovesi, não foi a igreja que estabeleceu, ordenou, marcou um dia para começar. A comunidade, as lideranças da comunidade iniciaram um processo que ia lá de vez em quando, de repente começaram a formalizar e tiveram o apoio certamente do sacerdote naquele momento, há 35 anos atrás, de se fazer presente, ver isso e dar valor a isso. E cada vez maior, né? Uma outra questão é o corpo. Ele foi sepultado no cemitério, Frei Edgar, hoje. Depois ele foi transferido para onde está a igreja. Aqui a catedral? Não. Permanece desde o seu sepultamento no jazigo, onde nós vamos visitar. Tá. O que tem, isso está em documento também, que onde ele estava sepultado foi feito a exumação para onde ele mesmo está agora com uma, né? Então isso tem toda a documentação, fotografia e tudo mais. A exumação faz até parte de um processo de
para a beatificação. Mas na época não tinha nada de beatificação, foi no tempo do Frei Luiz Carlos, do Padre Luiz Carlos, tá. que foi feita a exumação, e então Para ajeitar para o ajeitar o mausoléu. mausoléu ali, tá? Entendi. Agora teve uma oficialização, o Domário pode dizer melhor, porque ele que fez esse processo. Ali no Santuário Catedral teve um momento celebrativo da oficialização do início desse processo, né, Domário? Onde Sim, foram lacrados Isso os eu documentos, acompanhei, sim, estava na sim. época. Já estava na emissora trabalhando. Inclusive com o Ângelo Rodavelli na época, era meu colega olha só. aqui de emissora. A gente fez a cobertura. Foi muito bonito Foi aquele lacrado, momento, inclusive, com o teu selo, né? com selo e tal. Aham. Foram 3 caixas, né? Cada uma delas contendo umas 5.000 páginas, né? Uma está comigo ali, as outras 2 foram enviadas para a congregação dos santos lá. Uma foi para Roma e a outra, se não me engano, ficou na província sede dos franciscanos em São Paulo. Então, foram 3 caixas. E como é que está hoje esse processo? Primeiramente, para a gente entender, Dom Mário, você abriu o processo de beatificação aqui na diocese, né? Parte do bispo diocesano esse processo. Exato. A pedido também, no caso, como ele é religioso, né? Então a congregação solicitou se eu topava, se eu aceitava, né? Eu confirmei que sim, era um desejo, inclusive, da própria comunidade, do povo, né? Que se desse início. Então eu dei o ok. Daí foram feitos os encaminhamentos, né? A província levou para Roma, lá teve um estudo geral, se não tinha nada que contradizesse a expectativa de santidade. Então veio aquela nada consta, não sei se lembra, Lembro. aquele documento, a partir dali que a gente podia, então, dar continuidade à realização do processo. Daí foi instalada uma comissão para cuidar dessa parte de pegar arrecadar todos os documentos relativos a ele, né? A parte histórica, a parte teológica, ouvir testemunhos de pessoas vivas que tiveram contato com ele, na questão de santidade e tal. Então, tudo isso foi umas 150 pessoas foram entrevistadas, das quais 50 e poucos desses foram catalogados e enviados para aquela caixa que eu falei, né? E mais a documentação, tudo isso. Então, quando nós concluímos a fase diocesana, que foi naquela ocasião na frente da catedral, e encaminhado então para Roma, e como eu disse, nós temos um arquivo nosso que ficou conosco. A partir A disso, partir disso, daí foi dando os outros passos, né? Então, tivemos que traduzir para o italiano, teve que apresentar o livro histórico ali também, que o Frei Clarencio fez, uma pesquisa e tudo mais, com documento e tudo mais. Tudo isso, então, são passos. E hoje nós podemos dizer que, de agora em diante, já nos solicitaram, né, a apresentação de um milagre. Então, esse está sendo elaborado com os critérios documentários que tem que ser feito. A gente espera até a metade do ano encaminhar essa parte também, né? Então, já dei a ordem para a equipe fazer isso, né? Eu recebi no início de dezembro, né, mais essa comunicação, para que a gente possa dar continuidade. Então, como janeiro... está avançando bem, Essa é a então? novidade A do ano, novidade, né? porque janeiro é um mês que a gente não tinha como reunir o pessoal, então, da agora em diante que o Frei Alex, com certeza, vai nos informar, quem sabe amanhã, como que está o andamento dessa parte desse processo, que nós julgamos um tal de um milagre para que seja avaliado lá, em Roma. Ele precisa dos documentos da medicina daqui também? No Ou caso, só lá não, na Itália? daqui. É daqui. E é interessante, Mateus, assim, as pessoas perguntam assim, mas por que é necessário um processo, né? É necessário um processo especialmente para que a igreja veja que aquela pessoa que nós estamos
pleiteando, apresentando para que seja beatificada, canonizada, se manteve na integridade da fé, né? E no caso do Frei Bruno tem uma característica muito especial, que é, Frei Bruno respondeu cartas até 2 anos antes da sua morte, quando então a sua visão já não permitia mais que ele escrevesse. Isso significa que ele escreveu muita coisa. Então, tudo aquilo que foi juntado de respostas, de cartas, precisa ser avaliado, analisado, né? Para ver se aquele homem de Deus não se afastou da doutrina, da fé católica. Distorcer alguma coisa. Exato, né? Então é um olhar muito cauteloso e criterioso cuidadoso. mesmo, Exato. né? Eles analisam todos os documentos. Sim, todos os documentos. Cartas que ele escreveu para pessoas. Sim, sim. Por isso é importante que as pessoas também que tenham qualquer relato, qualquer texto, qualquer coisa que foi escrita pelo Frei Bruno, tragam para nós, porque isso tudo nos ajuda também. Que é muito importante. Reforça, né? A partir disso, há um vice-postulador no Brasil, Isso. que é o Frei Alex. Alex e também o Frei... Não me recordo. Aí tem o postulador em Roma, lá que ele é da ordem dos franciscanos lá. Tá. Então todos os casos que aparecem de freis no mundo passa por ele e encaminha para a causa dos santos. Daí lá a causa dos santos daí não compete a ele, mas ele acompanha cada caso. O postulador é como se fosse o relator de um caso. Exato. Chega e Tá apresenta aqui tudo. e tal, e vai acompanhando o desenvolvimento, vai nos dando retorno, vai dando, atendendo aos pedidos, esclarecimentos e tal. E a causa dos santos aí é um dicastério, é como se fosse um ministério da igreja, né? Que cuida dessa parte. Aí são especialistas, né? Normalmente sempre tem um cardeal que é responsável, né? E além disso ele tem uma equipe que estuda cada caso. Necessariamente precisam ser padres ou não? Ali tem padres e tem profissionais também, eu creio que teólogos, especialistas, né? Quando se trata de análise de casos de milagres, então vai ter certamente médicos, cientistas, mesmo até que tem que ter algum que não seja, que não nem professa religião nenhuma para garantir a questão. Para ter aquele selo. Aquele selo que, de fato, a medicina não chegou naquele ponto ou alguma coisa assim. Se for uma questão de uma cura. E é isso que está sendo vinculado, obviamente, o milagre. E o Dom Mário pode dizer com mais exatidão. Antes da resposta do Dom Mário, eu queria só dizer uma coisa assim. Agora nós vamos encaminhar a equipe, né, a comissão, junto com o vice-postulador, vai encaminhar um milagre, né, a história, o relato de um milagre. Só que isso não significa que a gente tem que parar de pedir a intercessão do Frei Bruno. Pelo contrário, é agora que começa o nosso contínuo pedido da sua intercessão, porque daqui a pouco, depois da beatificação, a gente tem que começar outro processo, né, Dom Mário? Outro processo daí. É um processo de canonização, né? E agora de beatificação, depois outro dele. Ele é um beato. Isso. Depois... Não, ele é servo de Deus. Servo de Deus. Agora. Aí ele passará com um milagre ser beato. E para ser canonizado, ele precisa do relato de um novo milagre depois da beatificação. Depois da beatificação. Por isso que a gente não pode parar de pedir a intercessão do Frei Bruno. Dom Mário, então esse milagre é vinculado a uma cura da medicina. Esse atual, sim. A medicina não conseguiu, desenganou a pessoa, disse, infelizmente, não vamos entrar no caso, obviamente, mas infelizmente não há como, e a pessoa ou alguém, através do Frei Bruno, pediu para que essa pessoa fosse curada. Nós não estamos expondo isso por não criar uma expectativa e também parece querer forçar em cima da situação. E até tem a questão da ética medicina também, né? Medicina também. Então, tudo isso, no momento oportuno, que nós vamos esclarecer ou
termos uma resposta, né, que não venha frustrar-nos, né, diríamos nem frustrar aquele caso que está sendo apresentado, né. Então, em respeito à pessoa beneficiada pelo milagre ou a família, tudo mais, nós mantemos um pouco com discrição. Interessante. A partir disso, ele se tornando beato, que é o que está próximo, né? Acredito que esteja próximo. A romaria ficará muito maior, né? Assim a gente espera, né? A gente espera que a eu creio beatificação... com a beatificação muda Não, muita coisa, né? eu nem espero, eu tenho certeza que ela ficará muito maior, Sim, mas sim. muito maior mesmo. Mas isso não há dúvida. E hoje em dia, com todos os meios de comunicação, ela vai se tornando universal, né? Não fica só aqui para nós, né? Ela se estende para o Brasil todo com orações, inclusive, dentro da missa, poderá ter no futuro, no próprio livro de missas, onde constam os santos, né, de cada país. Dom Mário, Padre Juveci, já há um projeto, agora vamos para a parte física e também para a parte cultural do município de Joaçaba. Há um projeto já por conta disso, para uma expansão, um local diferente do que o cemitério Frei Edgar, até porque o espaço É limitado. já está ficando pequeno, né? Sim, sim, sim. Agora já está pequeno. Imagina quando beatificado for ou canonizado posteriormente ainda. Há um projeto, já há uma ideia de um santuário, de algo para Frei Bruno que possamos ter aqui no município de Joaçaba? Eu vejo que só a partir da beatificação nós não podemos criar uma expectativa de imediato já, né? Mas eu penso, eu venho pensando na minha cabeça já há bastante tempo, né? De que teremos que ter um espaço, um local dentro do município de Joaçaba, no qual poderemos aí, ao ser beatificado, iniciar um processo de um espaço apropriado para a devoção dele exclusiva, ou seja, direcionada para um santuário, de repente, né? Eu creio que a catedral, no momento, ela se tornando santuário Santa Teresinha, ela vai criando entre nós já um sentido do que significa um santuário. Então, no futuro, né, quando for criado um santuário, diríamos, da beatificação ou da canonização, a comunidade já respira a espiritualidade, né, a devoção com esse sentido, né? Assim como temos a nossa devoção a Santa Teresinha é forte, né, em nossa diocese e também em Joaçaba. E agora terá uma lei? É uma lei agora, né, dizendo, né, declarando Padroeira a de santa Joaçaba? padroeira, né, do município de Joaçaba. Isso nos faz orgulhar, né, desse reconhecimento através da Câmara dos Vereadores de Joaçaba, que ouviram um pouco a nossa solicitação e vieram então dar essa alegria para nós nessa semana, né, Padre Até Juveci? o vereador, desculpa, interromper, até o vereador Leandro Sarto, ele fez essa indicação do projeto de lei, Exato. que todos os outros vereadores assinaram, obviamente, de forma unânime, e ele estava espantado, que foi buscar documentos e não havia nada Sim, que declarasse de forma oficial. Mesmo ela sendo a nossa padroeira, não declarando de forma oficial, de uma lei municipal dizendo que Santa Teresinha do Menino Jesus era a padroeira do município. Sim. Mateus, só voltando um pouquinho, vou falar sobre essa questão de Santa Teresinha. Eu acho que é importante aquilo que o Dom Mário colocava, assim, talvez a sua pergunta inicial era: tem um projeto de um santuário, de um lugar? Talvez não tenha um projeto, mas tem um sonho. Eu acho que a palavra que realmente. resume melhor é: sim, nós temos um sonho de ter um lugar específico para
uma peregrinação feita de modo muito bonito a partir da concretização da beatificação, né? Agora, as oficialidades para que esse sonho se torne realidade, elas caminham de modo com que as coisas possam acontecer na tranquilidade que elas precisam. Para que o processo não seja atropelado, para que a gente respeite os tempos, inclusive, e, sobretudo, para que a gente tenha a capacidade de fazer uma coisa bem feita. Não adianta a gente querer falar assim, vamos fazer um projeto e daqui a pouco a gente não dá conta de realizá-lo, né? Então, hoje a gente tem um sonho. Falando sobre essa questão da Santa Teresinha, é importante ter em mente que, sim, o vereador Leandro Sarto, ele apresentou o projeto que, com a graça de Deus e com o apoio de todos os vereadores do município de Joaçaba, foi unanimemente aprovado, né? Mas ele nasceu de uma preocupação justamente em relação a essa situação. A cidade não tinha uma lei que declarava a beleza dessa proteção, né, da intercessão de Santa Teresinha como padroeira do município. Quando o vereador foi nos procurar na catedral, a gente já tinha iniciado um diálogo com o prefeito municipal da legislatura anterior e com alguns vereadores também da legislatura anterior, e o vereador Leandro, então, teve a alegria de poder colher esse desejo que já era manifesto da nossa parte, da parte da nossa diocese, e com muita sabedoria, e tenho absoluta certeza, conduzido pela intercessão de Santa Teresinha, apresentou o projeto que foi aprovado, né? E posso dizer para vocês que amanhã, então, no momento da realização da Romaria, ao final da Santa Missa, o nosso prefeito municipal, prefeito Sartori, vai, na Romaria, sancionar o projeto de lei. Que bacana. Parabéns, então, à Câmara de Vereadores. Parabéns ao prefeito de Joaçaba, Wilson Sartori. Para a gente finalizar, há uma programação especial nessa Romaria, diferente dos outros anos. Há um café da manhã que será disponibilizado, né? Então as pessoas podem adquirir lá no Santuário Catedral. E também depois um almoço, aqui em Erval do Oeste, também, né, na nossa paróquia Senhor Bom Jesus. Importância, né, desse momento também para os romeiros que vêm de fora adquirirem sua alimentação, né? Cada ano nós procuramos acolher um pouquinho melhor o nosso romeiro, né, para que ele se sinta em casa e ele sinta que aquela festa foi preparada por causa dele, por causa da fé do romeiro. Então, já desde o ano passado, a gente teve a iniciativa do café da manhã. Ano passado foi uma realidade incipiente, estava começando, as pessoas não sabiam muito ainda que existia a possibilidade de vir tomar o seu café aqui no Pavilhão Frei Bruno. Esse ano nós vamos aperfeiçoar, incrementar o nosso café, e então todos vocês são convidados a tomarem café. Eu tenho dito assim, não tomem café em casa, tomem café no Pavilhão Frei Bruno amanhã. A partir das 6 horas da manhã, o café da manhã já está sendo servido. Também, esse ano, uma novidade que está sendo retomada, na verdade. A Paróquia Senhor Bom Jesus, de Erval do Oeste, vai voltar a oferecer um almoço para os romeiros. Almoço esse que vai ser servido a partir das 11 horas da manhã. Então o romeiro nem precisa se preocupar de ter que esperar mais uma hora. Terminou a missa, terminou a romaria, ele pode fazer uma nova peregrinação para a Paróquia Senhor Bom Jesus para fazer o seu almoço e voltar para casa tranquilo, devidamente alimentado e com o sentimento de ter sido muito bem acolhido por essas duas paróquias irmãs. Inclusive ônibus, né, com romeiros de fora também pode. Sim, com certeza. Gostaria de agradecer, então, Padre Juveci, Dom Mário, obrigado pela presença de vocês aqui no nosso Liberdade de Expressão. Sempre muito importante a gente falar do Frei Bruno, sempre agradecendo a simpatia de vocês, Dom Mário Luzernense. Padre Juveci, obrigado, então, pela sua presença. Nós que queremos agradecer, então, essa oportunidade que a Rádio Líder tem dado em cada evento das nossas realizações da arquidiocese, da diocese, bem como também aqui da questão do Frei Bruno. Muito obrigado. Obrigado. A direção, né? Você, Mateus, aí que tem
nos entrevistado. Obrigado, a gente se vê lá amanhã, né? A gente Isso vai aí. estar lá acompanhando, cobrindo com certeza mais essa romaria. Padre Joveci, obrigado. Agradeço também, agradeço a Rádio Líder por essa parceria sempre muito bonita que nós estabelecemos e aproveito para fazer o convite, né? Então, como disse, a partir das 6 horas da manhã, o nosso café da manhã, 7 horas da manhã a gente começa a nossa acolhida festiva na porta do nosso santuário, queremos receber bem o nosso romeiro. 8 horas em ponto, nós saímos da porta do Santuário Catedral Santa Teresinha em direção ao Jazigo do Servo de Deus Frei Bruno. Por volta de umas 9 horas, a gente já começa a celebração da Santa Missa lá ao lado do Jazigo do Frei Bruno. Então, todos vocês estão convidados, venham participar conosco. Obrigado, gente. Então, esse foi o nosso Liberdade de Expressão deste sábado, hoje, dia 15. Importantíssimo, amanhã, então, 35ª caminhada, né, Romaria a Frei Bruno, que acontece lá na Catedral, no Santuário Catedral Santa Teresinha do Menino Jesus, até o cemitério ao jazigo de Frei Bruno. Liberdade de Expressão, teve a apresentação minha, Matheus Mitterer, na produção de áudio e vídeo do Misael Lima e Fabiano Machado, e também a direção geral do Mauro Roberto Valmórbida. Nosso Liberdade de Expressão volta no próximo sábado com mais um assunto relevante para a nossa comunidade. Um abraço, gente. Até mais. Tchau, tchau.